Olá, meu nome é Judas Tadeu Graci Mendes. Eu gostaria de falar de 3 tópicos importantes. 5 processos em andamento na economia brasileira, 6 oportunidades para o Brasil e alguns indicadores internos e externos da economia brasileira. Os 5 processos, que eu diria, continuam em andamento na economia brasileira. Processos aqui, eles em conjunto estão forçando o produtor até que rebolar, como se diz, coça-se com as 2 mãos, não dá para parar. Primeiro, a globalização. Aí, qual é a ideia da globalização? Não é possível produzir mais barato, até porque os produtos estão virando cada vez mais commodity. Estão virando commodity, tudo igual, onde é possível produzir mais barato? Matéria-prima não sei aonde, na China não sei aonde, a mão de obra ainda mais barato. Globalização é para isso. Abertura da economia brasileira. Isso é de 94, né? Quando realmente começa. Não foi o Collor. Eu sei que você pensa que foi o Collor. Eu digo, desmantelo isso. O primeiro ano do Collor foi em 1990. Nós importamos 20,7 bilhões. O último ano do Collor foi 20,6 bilhões de importação. Como é que um país abre a economia importando menos? Me explique, eu não consigo entender. Terceiro, estabilização. Aliás, a abertura da economia é o sustentáculo da estabilização dos preços. Leia-se Plano Real, que é a coisa mais fantástica que aconteceu no Brasil nos últimos 22 anos. Realmente que nós temos que festejar. Viver num país com inflação baixa, principalmente num país que tem mais da metade da população de pobre, vamos dizer assim. Vive com menos, a família vive com menos de 750 dólares, 2.500, 2.600 reais. Ou seja, um país de pobre. Inflação controlada é fundamental. Privatização. Aí sim foi o Collor, começou em 71. Fez muita coisa errada, mas não interessa. Eu acho que a privatização é deixar o Estado concentrar na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura que pode ser compartilhada com o setor privado, sem dúvida nenhuma. E crescente conscientização do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 91. Começou a dar direito para a gente poder reclamar. Então, esses 5 processos, eles forçaram as empresas a ter que melhorar a sua competitividade, apostar em inovação para reduzir custo unitário, para ter maior produtividade. Esses 5 processos que fizeram as coisas realmente mudar, né? Eu gostaria de falar de 6 oportunidades que o Brasil tem. A gente é um pouco crítico, e daí não tem futuro, esse país fantasticamente tem. São 6. Pega lá o Proálcool. O Proálcool, infelizmente, nos últimos 3 anos, nós fechamos, por erro do governo, que controlou o preço do combustível, da gasolina, e é 70%, o álcool é 70% da gasolina, então controlou, fez com que as 66 destilarias de álcool fechassem. Isso foi um crime, mas o Proálcool está na nossa mão. Basta dizer o seguinte, o Brasil é o único país do mundo que 1 hectare a mais de cana não é 1 hectare a menos de alimentos. O Brasil pode fazer os 2. Só na área de pastagem, que são 150 milhões de hectares, só na área de pastagem, nós podíamos roubar só de 10% a 20%. 20% são 30 milhões de hectares. Com 30 milhões de hectares de cana, destinado para cana, nós faríamos um Proálcool para o mundo. Aí você vai dizer assim, poxa, então vai aumentar o preço da carne, porque vai diminuir a área de pastagem. Pelo contrário, existe já bagaço hidrolisado com soda cáustica para alimentar gado confinado, com 16 meses dá para bater. Exportação, o Brasil não foi descoberto ainda. O dado que eu uso é o seguinte, 30 anos atrás, o Brasil exportava mais do que a China. Hoje a China exporta 10 vezes mais do que o Brasil. Produção de grãos, a gente do agronegócio, a gente se orgulha tanto, e é para se orgulhar mesmo, né? Mas eu dou um dado que desmonta tudo. A produção de grãos do Brasil é um pouquinho mais de 200 milhões de toneladas. Só de milho, os Estados Unidos produzem 350 milhões de toneladas. Só para pensar, né? Questão de turismo. Nossa, tem país no mundo que recebe mais de 70 milhões de habitantes. A própria Espanha, que tem 38 milhões, recebe 57 milhões de turistas. O Brasil, com mais de 200 milhões, para cada 3 brasileiros, um turista, viria mais de 60 milhões. Só vai dizer, isso é loucura. Mas como a França recebe 75 milhões, que é muito menor que o Brasil, e as belezas naturais que nós temos, né? Pré-sal. Pré-sal, claro que o preço do petróleo que está hoje está complicando, mas é um potencial que nós temos. E por último, a infraestrutura. Esse país está faltando tudo.
a infraestrutura nossa é de terceiro mundo. E o mundo tem trilhões de dólares disponíveis, dinheiro que não tem oportunidade lá fora, que poderia, sem dúvida nenhuma, fazer canteiro, esse país um canteiro de obras, sem dúvida nenhuma. E como os indicadores internos da economia brasileira, dá para festejar a inflação, que embora está acima da média do que nós já tivemos, dá para festejar. Infelizmente, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, cresce muito pouco, continua, aliás, vem caindo 2015 e 2016, até diminuiu, mas o grande problema, tudo que tem a ver com o setor público, que é o superávit primário, que já virou déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, né, e uma dívida que, por causa do descontrole do governo, a dívida não para de crescer. Então, são problemas que a gente realmente tem. E, por último, indicadores externos. A balança comercial do agronegócio está aí para festejar. Nós exportamos quase 100 bilhões de dólares do agronegócio, importamos menos de 20, sobra mais de 80. É isso que está salvando o Brasil, porque a balança comercial da indústria ela é altamente negativa. Como é na balança de serviços também, nós importamos muito mais de serviços, fretes, por exemplo, pagamento de juros, remessa para fora, turista, vai muito mais brasileiro para fora do que vem para cá, tudo isso. Câmbio. Câmbio é uma das poucas coisas que a gente estava dizendo, está razoavelmente bem. Como também investimento estrangeiro hoje vem muito mais do que vinha no passado. Então, por tudo isso, a gente tem indicadores ainda positivos. O Brasil é um país que vai voltar a crescer, sem dúvida nenhuma. Pense nisso.